Oi, eu sou a Tiffany, seja bem-vinda ao meu canal. Gente, sonho de infância ter um canal no YouTube, agora com 30 anos, lá vamos nós. Bom, eu fiz esse canal no intuito de falar sobre as minhas vivências no meu estúdio. Por quê? Eu não posso falar que eu sou tatuadora, ou micropigmentadora, ou body piercer, porque eu sou tudo, gente. Eu não consigo escolher uma profissão só e focar numa coisa só. Eu vejo por aí muita gente falando que se você faz muitas coisas, você não faz nada direito, e eu discordo. Se eu faço muitas coisas, é porque eu consigo fazer muitas coisas, e eu consigo mesmo. E se você se sente igual, ou se você tem medo de começar no piercing ou em alguma dessas outras profissões, porque na minha cabeça, assim, tudo que dá pra fazer no meu estúdio com uma maca, estarei fazendo, porque o meu foco é fazer dinheiro, é sustentar os meus filhos e é assim que eu me sinto. Então, eu abri esse canal para isso, para falar sobre as minhas vivências, sobre as coisas que eu acho, sobre a minha bolha, porque eu não convivo com outros profissionais das mesmas áreas que eu, tatuadores, body piercers, micropigmentadores. É eu comigo mesma. Eu fiz os meus workshops aí há 4 ou 5 anos atrás e fui buscando maneiras de fazer as coisas serem mais fáceis para mim. E é isso que eu faço até hoje e é sobre isso que eu vou falar para vocês, sobre como eu faço as minhas tatuagens, os meus piercings, as minhas micropigmentações, porque acreditem, eu faço até micropigmentação capilar. Eu amo esse mundo de caneta e tinta. Bom, mas vamos lá. Esse vídeo de hoje tem um tema muito específico. Apesar de que eu tenho certeza que eu vou entrar em 1 milhão de temas, gente. Mas vamos lá. Espero que vocês entendam a minha linha de raciocínio. Tem uma, acredite, existe uma linha de raciocínio, que é o quê? O medo de começar em alguma coisa. Gente, se você tem medo de começar ou no piercing, ou na tatuagem, ou na micropigmentação, para pensar o porquê desse medo. Tem um porquê. Quando eu tinha medo de começar no piercing profissional, porque eu faço perfurações desde quando eu tinha 17 anos, mas acreditem, a gente lavava. Eu já tenho 30 anos, tá, gente? Então faz muito tempo atrás. Eu lavava as joias com álcool e achava que estava super estéril. E para a época já era o suficiente, porque tinha gente que comprava o piercing na feira e ia direto, tá? Eu usava luvas, olha, limpava o local com álcool. Hoje em dia eu sei que todas essas coisas eram insuficientes, mas graças a Deus não deu nada de mal. Então, se você já tem coragem para fazer, o que falta para você perder o medo são informações, e as informações são importantes, tanto quanto a prática no dia a dia, você saber a teoria do porquê e como você tem que fazer as coisas é o mais importante. Eu acho que a teoria, quando a teoria entra na minha cabeça, eu já acredito que eu sei fazer a coisa que eu estou estudando. Então, aprenda toda a teoria que você vai perder o medo de fazer. E treino antes, claro. Quando eu fiz o meu curso de piercing mesmo, curso profissional, eu já fui, estudei com a moça lá. No mesmo dia já peguei cliente, já foi aquilo tudo. Por quê? Porque eu já tinha um conhecimento prévio do que era joias e etc. Mas eu indico para você teoria, treino e prática. E não fica esperando muito. Se você já tem a teoria, você já sabe o que você tem que fazer. Então você vai lá e treina. Eu aqui, quando eu vou ensinar para os meus alunos, a gente treina num EVA que ele é de 4 milímetros. Depois eu vou fazer um vídeo, vou postar aqui de como treinar, para você ter uma noção de como passar a joia, de como fazer as coisas. Mas isso é para tudo. Se você tem a teoria, o treino, a prática vai ser a coisa mais fácil desse mundo. Então, tudo que eu vou fazer, tipo, tudo que eu aprendi a teoria, tudo sobre como, o porquê, como surgiu aquilo, então as minhas dúvidas, todas elas são sanadas. E ali na prática, quando você pega o material mesmo, para você ver como que é, como que vai ser, é um pouco diferente porque você treme na base.
Mas quando você pega o seu cliente, que você vê que a pele humana é muito mais fácil de lidar do que um EVA, que é mais durinho, então você vai se soltando mais, você vai conversando com seus clientes, você vai vendo o quanto é bom trabalhar com isso, e aí as coisas vão ficando mais fáceis. Mas para você perder esse medo, você precisa saber e estudar o que você está fazendo. O medo, para mim, é a ausência de informações, assim, na minha cabeça. Porque sempre que eu tenho medo de alguma coisa e eu tenho informações suficientes sobre aquilo, o meu medo ele passa. Então, meninas, principalmente as meninas que são mães solo, assim como eu sou, eu comecei em todas essas profissões, nesse mundo aí vasto, para sustentar os meus filhos. Eu precisei fazer isso porque, na minha cabeça, eu tenho os meus filhos, eu quero passar a maior parte do tempo que eu puder com eles. E, e é isso, eu pensava sobre isso, sobre a gente poder passar tempo juntos, cozinhar, que eu amo, eles também amam. Então, eu queria uma profissão que eu pudesse, que me permitisse passar mais tempo com eles. Tem o lugar certo para fazer as perfurações, tem o jeito certo de colar os seus decalques para fazer as suas tatuagens. Para tudo nessa vida você tem que estudar. Então, não sejam preguiçosos. Então, meninos também estudem, vão atrás de suas coisas, vão viver a vida de vocês, sem pedir a permissão de ninguém. Como falo pedir permissão de ninguém? É tipo assim, se permitir viver os seus sonhos porque vocês querem. Tô falando dos sonhos. Não tô falando de você sair por aí vivendo loucuras. Se você tem um sonho, se você quer uma coisa, vai. Não peça a opinião de ninguém sobre isso. Ai, será que eu deveria me tornar tatuador? Será que eu deveria me tornar body piercer? Você tá, tipo, falando, será que eu deveria fazer dinheiro? Será que você deixa eu fazer dinheiro? Porque a partir do momento que você pede opinião do seu próximo sobre será que você deveria fazer uma coisa? Essa pessoa acabou de mandar no seu futuro, olha só. E aí você olha para a vida da pessoa e nem é isso tudo. Então não deixem as pessoas ficar dando diversas opiniões. Se você quer, pelo menos tenta, gente. Estuda, tenta por você mesmo, porque aí se não deu certo, foi porque não era para dar, mas não porque outra pessoa disse que não era legal ser tatuador, que não era legal ser body piercing. Só vai, gente. Quando eu comecei, eu tive diversas opiniões, mas eu tenho certeza que nenhuma dessas pessoas iam fazer nada por mim, nem pelos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, graças a Deus, meus xodós, minha vida. E a partir do momento que eu comecei a tomar decisões por mim, tipo assim, eu vou ser tatuadora e pronto, eu vou fazer o que eu quero e pronto, tudo começou a dar certo. Então, corram atrás das coisas de vocês, vão viver a vida de vocês e se você tem medo, estude. Se você tem medo, né, de fazer uma coisa específica, estude. Se você tem medo de fazer uma coisa, de iniciar numa nova profissão, estude bastante que o seu medo vai embora. Estude, treine, vai lá e faça. Faça a sua oportunidade. Sim, gente, com o que você tiver. Parece balela, mas só vai lá e faz. Você vai ver que vai ser incrível. É incrível tomar decisões por si mesmo.